Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, Brasil, irradiando para todo o planeta Terra. Esta é uma segunda-feira, primeiro dia da semana, da última semana do primeiro mês do ano de 2024. Segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. O
Tempo passa, torcida brasileira. Faltando 339 dias para a posse do novo prefeito e dos novos vereadores. 339 dias. Hoje, completando 338 dias do acampamento Aprumar. Há 338 noites, 338 dias, as famílias estão lá se revezando, acampadas na terra prometida para ser o residencial Aprumar. Quase um ano. Dia 25 de fevereiro, completa um ano do acampamento Aprumar. Um ano. E o prefeito não apareceu um dia lá. Um minutinho lá para conversar com as famílias e ninguém da Aprumar. A única vez que apareceram foi com um comboio de viaturas policiais que mais parecia uma rebelião de presídio do que um diálogo com quem está lutando para ter a sua casa própria, depois de ter sido sorteado e qualificado pela própria Aprumar. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa cidade, né? Porque ninguém, ou a grande maioria, parece desconhecer esse assunto. É como se as famílias não existissem. É como se a promessa não tivesse sido feita. Santo Deus, o prefeito se esforça para levar asfalto até na zona rural e não asfalta o lugar onde serão as casas do residencial Aprumar que tanto ele sonhava construir. O que aconteceu? O que mudou de lá para cá? O governo Bolsonaro parou o programa Minha Casa Minha Vida. Tá bom. E por que é que o asfalto não é feito? Por que o asfalto não é feito nas terras financiadas para ser o residencial Aprumar? É porque o asfalto, a guia de sarjeta, vai atrapalhar plantar soja? Vai atrapalhar plantar milho? Já seria o início de um residencial? E a infraestrutura do residencial Aprumar é de responsabilidade da prefeitura. Afinal de contas, foi ela, inclusive, que se comprometeu a fazer a infraestrutura, se comprometeu junto à Caixa Econômica Federal, se comprometeu junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. Mas, apesar de estar completando um ano do acampamento Amar, até hoje, nem o prefeito, nem ninguém da Aprumar foi lá sequer para conversar com as famílias. A única vez que apareceram lá foi com um comboio de policiais, como se fosse uma rebelião de presídio para expulsar as famílias. Foram à justiça pedir a expulsão das famílias que estão lá lutando por uma casa que é direito delas. Elas se qualificaram e elas foram sorteadas. Mas, lamentavelmente, o assunto parece ter sido definitivamente esquecido por esse prefeito. Mas, como eu disse, faltam 339 dias para um novo prefeito assumir. Mas, antes disso, eu ainda acredito que o Ministério de Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal encontrarão um mecanismo, talvez transferindo, mudando a entidade organizadora da Aprumar para a Amar. Algo precisa ser feito. Não é possível que continuemos com essa promessa feita 8 anos atrás sem ser cumprida. Não é possível que permaneçamos ainda depois de 7 anos do sorteio realizado sem nenhuma casa erguida no residencial Aprumar. Enquanto tivermos voz e estivermos respirando, aqui estaremos cobrando para que essas famílias tenham o seu direito garantido. Hoje, segunda-feira,
Já agradeceu a Deus pelo final de semana e por dar saúde para você iniciar uma nova semana trabalhando? Deveria. Se não fez isso, deveria. Mas dá tempo ainda hoje à noite de agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um final de semana com saúde. Continuemos aqui, sempre na luta. Segunda-feira, 29 de janeiro, o Português Livre para Falar tem a responsabilidade, a produção de Reinaldo Nunes, a quem agradece a todos pela audiência e pela assistência. Aliás, começar agradecendo pelo grande número de acessos que tivemos na última sexta-feira, quando entrevistamos o pré-candidato a prefeito, vereador Fernando Sicchia, do PDT. E como dissemos, enfatizamos, repetimos, é pré-candidato. Ninguém é candidato ainda em Assis. Por falar em pré-candidato, eu já havia divulgado isso. E muita gente fala, Português, isso é só balão de ensaio. Deem uma olhada nessa fotografia. Reconhecem alguém? Não? Então eu vou tentar identificar as pessoas que estão nessa foto. Uma delas é fácil, se bem produzida aí. A mulherada capricha quando vai tirar fotografia, né? Capricha no penteado, capricha na vestimenta, capricha na maquiagem, enfim. Mas dá para reconhecer, não dá? Não dá para reconhecer? Não? Então vamos lá. Essa primeira, à esquerda, sentada, de camisa, não sei se é vestido, não sei se é bata, não dá para ver, né? Porque ela está sentada. Mas essa primeira, aliás, sentada só tem uma mulher, né? Os outros são homens. Então é a única mulher que está sentada aí de camisa branca, é a diretora do Hospital Regional de Assis, Thelma Andrade Espera, que foi diretora, provedora da Santa Casa de Assis, e que recebeu inúmeros elogios pelo que fez na Santa Casa. No Hospital Regional, muito pouco tempo, não dá para notar nenhuma diferença. Pelo menos, externamente, não notamos nada. Pode ser que internamente tenha melhorado. Lembrando que o Hospital Regional jamais será um hospital eficiente se não contratar trabalhadores, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, técnicos em enfermagem, enfermeiros, administrativo, enfim, precisa de funcionários. Não apenas de equipe médica, mas de funcionários para que o hospital realmente possa voltar a atender o maior número de pacientes. Então, a primeira sentada e única sentada é a professora doutora Thelma Espera. Sabem por que Espera? Ela é prima do doutor Ézio Espera. Todo mundo garante que se o doutor Ézio Espera inventar de querer ser candidato, ele é imbatível. E a prima dele, com o apoio dele, seria imbatível também? Aguardemos. Bom, vou continuar identificando as pessoas que estão na foto para depois comentar. A professora doutora Thelma é, então, ex-diretora da Santa Casa e atual diretora do Hospital Regional de Assis. O evento contou ainda com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto,
é esse que está no meio aí, sentado. Está meio diferente, né? Lembram daquele episódio do mensalão? Aquele tempo ele estava do lado do presidente Lula, agora ele está do lado do presidente Bolsonaro, mas é ele, presidente do PL, presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Depois, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual André do Prado. É esse que está do lado aí, que está assinando o papel. Presidente da Assembleia Legislativa, que comanda todos os deputados. Depois, em pé, o vice-presidente nacional do PL, deputado federal Capitão Augusto, que era de Ourinhos, agora é de Bauru. E a sua mulher, vice-presidente estadual do PL, mulher, deputada Dani Alonso, que era de Marília, né? Filha do prefeito Daniel Alonso, e ela agora é esposa do deputado federal Capitão Augusto. Abaixo dessa fotografia, com expressivas lideranças do PL, lembrando que o PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Não é um partido nanico como já foi um tempo atrás. Partido forte. A doutora Thelma assumirá a presidência do diretório municipal do PL na cidade de Assis. É o que está escrito aqui, embaixo desse retrato. E aí vamos tentar fazer uma leitura aqui. Claro que é tudo comentário com base na interpretação pessoal, obviamente. Muita gente fala o seguinte: a vereadora licenciada Vanessa Eugênio, que é do Republicanos, partido do presidente, do governador Tarcísio Freitas, aliado do ex-presidente Bolsonaro, a Vanessa Eugênio, atual secretária da Assistência Social, que todo mundo sabe, não ficou nada satisfeita com o prefeito ter indicado a secretária da Saúde para ser a sua pré-candidata a prefeita. E a Vanessa Eugênio tinha a pretensão de ser indicada pelo prefeito, para ser a candidata apoiada pelo prefeito. E aí o prefeito disse que fez uma pesquisa, etc. e tal. Vocês se lembram, né? Daquele discurso que ele fez lá numa conveniência, num posto de combustível, que a gente divulgou aqui algumas vezes. E o prefeito justificou que ele fez uma pesquisa, etc. e tal, chamou todos os secretários dele, e que essa pesquisa apontou a secretária da Saúde como a que tem maior projeção, maior intenção de votos, segundo a pesquisa que o prefeito disse ter feito. E aí, a Vanessa Eugênio, que continua secretária da Assistência Social, não gostou e continua querendo ser candidata a prefeita. Mas há uma negociação para o grupo do prefeito assumir o Republicanos. Com isso, a Cristiane, secretária da Saúde, seria a candidata do Republicanos. E a Vanessa Eugênio ficaria sem legenda. Se ela quiser ser candidata a prefeita, ela teria que ter uma legenda. E ela estaria indo para o PL, partido que acaba de ter a informação que a Thelma Andrade espera será presidente da comissão provisória. E aí nós temos um impasse. Igual o impasse que tivemos lá, tem lá ainda, né, no PDT. O PDT é um partido que tem 4 pré-candidatos a prefeito. 4. O presidente do partido, vereador Fernando Sirker. O vereador Alexandre Cachorrão, também é do PDT. O vereador Vinícius Simini, também é do PDT.
e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ivan Serra, que também continua afiliado no PDT. Então, está difícil resolver o impasse lá. Vocês se lembram que eu perguntei aqui algumas vezes para o vereador Fernando Sique o que ele ia fazer. Ele falou que ia conversar. Hoje, inclusive, tem sessão da Câmara. Pelo que soube, ele iria conversar com o Vinícius Simile e o Cachorrão hoje para tentar parar algumas arestas, porque os dois não gostaram muito da maneira como o vereador Fernando Sique conduziu o processo, se auto-lançando pré-candidato a prefeito. Segundo eles, isso não estava no script, não estava combinado. E eles não escondem que ficaram insatisfeitos, chateados. E agora, o vereador Fernando Sique, que é o presidente do PDT, vai ter que resolver esse impasse, vai ter que resolver esse imbróglio. Ele falou aqui na sexta-feira que ele não abre mão de ser candidato a prefeito, que não é vice. O Cachorrão deu entrevista na Rádio Difusora e também falou a mesma coisa. Ou seja, um dos dois vai sair do PDT. E não vai ser o presidente do PDT que vai sair. Bom, mas esse é um problema lá do PDT, que nós conversamos aqui na sexta-feira. Hoje, a conversa é PL, Partido Liberal. A imagem que está aí na tela, toda sorridente, sentada, é a professora Thelma Andrade Espera, prima do ex-prefeito S. Espera, que muita gente garante será candidata a prefeita. Para ela ser, ela tem que se desincompatibilizar do hospital regional. Da Santa Casa, ela não precisaria, porque é uma instituição privada. Então, ela poderia, por exemplo, sair do hospital regional e voltar para a Santa Casa e ser candidata a prefeita. Ou poderia também deixar a Santa Casa por opção para fazer a sua campanha. Quem conhece a Thelma sabe que ela não aceita ser vice de ninguém. Ela já deixou claro, inclusive. Ela falou que, se for candidata, é candidata a prefeita, não é candidata a vice. Como ela está indo para o PL, e o PL é o partido, repito, do ex-presidente Bolsonaro, já vai surgir um problema com a vereadora Vanessa Eugênio, que também quer ser candidata a prefeita. Como é que vão resolver isso? Não sei. Ambas têm capacidade e inteligência suficiente para decidir lá quem é que vai ser a candidata. Se é que a Thelma será candidata a prefeita. Eu, particularmente, quero dar a minha opinião. Como é o nome disso aqui? Não é português livre para falar? Então, eu estou livre para falar, eu vou falar o que eu penso. Não estou cometendo nenhum tipo de crime, obviamente, em dar minha opinião, até porque é um direito constitucional, me manifestar sobre qualquer assunto, desde que não ataque, não ofenda a honra de ninguém. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos tentar chamar a nossa limitada inteligência para funcionar. Vocês acham que, se a professora doutora Thelma fosse apenas presidente do diretório do PL ou da comissão provisória do PL, precisaria toda essa pompa aí? Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, presidente estadual do PL e presidente da Assembleia Legislativa, Capitão Augusto, deputado federal, vice-presidente nacional do PL, deputada Dani Alonso, deputado estadual. Vocês acham que precisaria todo esse time de grandes potenciais lideranças do PL? Só faltou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aí. Só faltou ela. O ex-presidente não, estava pescando hoje cedo com a família, deu até aquele BO lá com a Polícia Federal. Também não sei quando é que foi feita essa imagem, se foi hoje,
Se foi no final de semana, não sei. Não tem a data. O que eu sei é identificar as pessoas que aí estão. Agora, voltando aqui ao nosso limitado raciocínio. Vocês acham que se a professora doutora Thelma fosse, não que seja apenas, mas que ela fosse presidente do diretório do PL, precisaria todas essas lideranças? Isso aí é uma foto típica de quem vai disputar a eleição para a prefeitura de Assis e demonstrar que tem o apoio desse grupo, que é um grupo poderoso. No estado de São Paulo, o PL e os republicanos são aliados. Como vão resolver, eu não sei. Eu garanto para você, em política tudo pode acontecer, né? Em política tudo pode acontecer. Mas, conhecendo do jeito que eu conheço, a professora doutora Thelma e a secretária da Saúde, Cristiane Bucinatti, juntas não disputarão a eleição. Juntas não disputarão. Pode até acontecer, mas eu acho pouco provável, improvável, na verdade, que isso ocorra. Falo porque conheço um pouco do perfil de cada uma delas. Acompanhei, inclusive, alguns debates duros das duas no Conselho Municipal de Saúde. A professora Thelma, provedora da Santa Casa, e a Cristiane, secretária da Saúde. Vi lá embates duros, cada uma com a sua posição mais firme. E, às vezes, não dava o braço a torcer, nenhuma nem a outra. E acho que na política isso vai se repetir. Mesmo que o prefeito, que é o dono da candidatura da Cristiane, não me venha dizer que não, porque não partiu dela. Olha, prefeito, eu quero ser candidata a prefeita, você me apoia? Não foi dela que partiu. Todo mundo sabe que foi uma imposição do prefeito. O prefeito falou, olha, eu preciso fazer sucessora e eu quero que a secretária da Saúde... Na verdade, não era ela. O plano A, pelo que sei, era a professora Dulce, secretária da Educação. Não sei o que mudou no caminho. Aí o plano B acabou sendo a Cristiane, que gostou da ideia e está fazendo campanha 24 horas por dia. Mas, olha, eu acho quase que impossível que ambas estejam juntas. Ou seja, haverá uma disputa de mulheres pela Prefeitura de Assis. Seja a professora Thelma ou a Vanessa Eugênio. Agora, se a professora Thelma, repito e insisto, porque é um nome pesadíssimo na eleição, se ela for lá e falar para o primo dela, doutor Écio Espera, olha, primo, eu estou querendo ser candidata a prefeita. Ele não vai negar o apoio. Obviamente que não vai negar o apoio. Inclusive, eu já vi os dois juntos, quando recepcionaram o ministro Alexandre Padilha, lá na FEMA, conversei com ambos. Então, se o doutor Écio falar, eu vou abraçar essa minha filha, como que ele chama todo meu filho, minha filha, mas na verdade é a prima, professora Thelma. Se ele abraçar a candidatura dela, é uma fortíssima candidata. Fortíssima candidata. Mas vai ter que superar o primeiro impasse, que é dentro do PL. A não ser que a Vanessa Eugênio aceite ser vice da professora Thelma. Aí seria uma dupla feminina. Não sei se isso vai acontecer. Eu tenho tentado conversar com a Vanessa uma vez ou outra, mas ela não abre a guarda, não. Ela não está guardando as 7 chaves. A professora Thelma, quem conversou com ela, falou, olha, eu não tenho decisão ainda, mas se eu for candidata, eu sou a prefeita. Eu não sou candidata a vice-prefeita, não. Ela tem um gênio forte, igual a secretária da Saúde, tem um gênio forte também. Então, as duas, com certeza, se forem candidatas, vai ser um bom debate, viu? Um bom debate. O que eu vi no Conselho de Saúde, a gente vai começar a ver na eleição para a prefeita. E aí, qual é o estrago que uma candidatura
como essa do PL, apoiada pelo ex-presidente, falaram inclusive que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro viria a Assis para lançar a professora Thelma, candidata a prefeita. Ou seja, o bolsonarismo é forte na cidade de Assis. Mas também nesse campo tem outras candidaturas. A do delegado Fernando Quinteiro, por exemplo, ninguém duvida que a grande maioria, a grande fatia do eleitorado do delegado Fernando Quinteiro é bolsonarista. O delegado seria vice da professora Thelma? Os dois disputariam a mesma fatia do eleitorado? Ou seja, é um fato novo criado. Para mim, essa fotografia é muito emblemática, sintomática, diria. Assumir a presidente de um diretório de uma comissão provisória não precisa de tão expressiva companhia como a do presidente nacional do PL, presidente estadual e presidente da Assembleia Legislativa do PL, Capitão Augusto, deputado federal, vice-presidente do PL, e a deputada Dani Alonso, mulher do Capitão Augusto. Então, me parece que está dada a largada da pré-candidatura da professora doutora Thelma. Nesse cenário, eu não sei o que vai acontecer com a Vanessa Eugênio. Não sei o que vai acontecer. Talvez estejam juntas, porque vi ali, entre as curtidas dessa fotografia, a curtida do vereador Douglas Azevedo, que está indo para o PL, o vereador Zé Gotinha está indo para o PL, a deputada, a vereadora Vanessa Eugênio, volta para a Câmara agora, em abril. Mesmo que não seja candidata a prefeita, mesmo que não seja candidata a vice-prefeita, ela disputaria novamente uma cadeira na Câmara Municipal e precisa voltar, porque ela não vai continuar secretária da saúde, da assistência social. Então, o cenário ainda continua muito nebuloso, eu diria. Não dá para ver com total visibilidade quem, de fato, será candidato no dia 5 de agosto. Pré-candidaturas aos montes. Mas candidata, só no dia 5 de agosto. Agora, ninguém é pré-candidato pensando em ser candidato se não tiver uma base eleitoral e uma base financeira para disputar a eleição, porque o voto não cai do céu. O voto não cai do céu. Os candidatos têm que ter estrutura financeira, estrutura partidária, equipes para trabalhar, para chegar até a mais longínqua casa, seja lá no Colinas, seja lá no Jardim Eldorado, no Nova Florínia, no Nova Assis, no Pacaembu, no Santa Clara, na Vila Progresso, no Jardim Amauri, na zona rural. Não é? Olha, coloquei meu nome, vou me produzir aqui, vou fazer uns discursos na rádio, no Facebook da vida, que eu vou ser eleita ou vou ser eleito. Não. Tem que ter uma estrutura grande. Lembrando que o prefeito vai colocar a máquina a serviço da candidatura da secretária da Saúde. Lembrando que a prefeitura tem mais de 3 mil funcionários, se bem que grande parte está, inclusive, insatisfeita com o prefeito, mas tem uma fatia que está ainda satisfeita, mesmo não tendo o reajuste salarial prometido, mesmo não tendo recebido o que a maioria dos servidores na região tem recebido, mesmo os professores que não receberam o piso nacional do magistério, ainda tem voto. Então, não é de se descartar.
E esse apoio do prefeito é um apoio da máquina administrativa. A máquina com fornecedores, com comissionados que estarão fora do horário de trabalho fazendo campanha para continuarem no cargo. Afinal de contas, se trocar o prefeito ou a prefeita e não for do mesmo grupo, todos estarão desempregados dia 1º de janeiro. Então não tenha dúvida que eles estarão na rua também pedindo voto para a candidata indicada pelo prefeito. Agora, tem gente apostando. Eu quase peguei uma aposta, mas é que eu não sou de pegar aposta. Hoje mesmo, me parou um advogado extremamente conceituado, envolvido com as questões políticas. Ele falou: português, vamos bater uma aposta que essa secretária da Saúde não vai até o fim, como candidata do prefeito, que ele colocou ela só para... e vai trocar até a convenção. Eu falei: olha, eu conhecendo um pouco o que eu conhecia, né? Agora mudou completamente a cabeça do prefeito, o bicho é turrão. Quando ele inventa uma coisa, ele não larga, ele não muda de ideia. E se ele abraçou essa candidatura que ele criou, eu acho muito difícil ele abandonar ela no meio do caminho. Ficaria muito ruim. E a própria secretária parece ter gostado da história de ser candidata, porque ela tem ido em lugares que jamais imaginou que fosse. Tudo quanto é lugar. Enterro, velório, missa, culto, jogo de futebol, batizado, boteco, o que tiver oportunidade de aparecer, divulgar, ela está indo. Então, ela parece ter gostado da história. Então, como eu acho improvável ela e a professora Thelma estarem juntas, eu acho também improvável que ela desista dessa pré-candidatura, ou que o prefeito mude a sua pré-candidata. Então, aí já teríamos 2 mulheres candidatas. E no raciocínio que eu havia começado, de que a Thelma vai buscar votos na mesma fatia, no mesmo eleitorado do delegado Fernando Quinteiro, já é difícil saber o que vai acontecer. Uma coisa é certa, vai rachar. Vai rachar a votação desse grupo. O prefeito disso, ele deve estar gostando, né? Ele falou: bom, deixa eles dividir os votos para o lado de lá, que nós vamos cativando os votos para o lado de cá. Agora, e se a Cristiane for por republicanos? PL e republicanos se enfrentariam em Assis? A direção estadual do Republicanos e a direção estadual do PL permitiriam essa disputa em Assis? Correndo o risco de perder a prefeitura? Nem o PL, nem o Republicanos ganharia? O governador Tarcísio Freitas já deixou claríssimo que ele é, no mínimo, candidato à reeleição. Dependendo do trabalho, pode ser convencido ou se convencer a ser candidato à presidência da República. Então, quanto maior número de prefeitos ele tiver, seja para disputar o governo de São Paulo ou a presidência da República, para ele é melhor. Eles apostarão, como todos os partidos. O PSD do Kassab tem apostado. É o partido que o maior número de prefeitos tem hoje no estado de São Paulo. Embora não tenha conquistado na urna, muitos prefeitos mudaram para o PSD. O PSD hoje é o partido com o maior número de prefeitos no estado de São Paulo. Deixariam essa brecha para o PSD crescer ainda mais? O próprio PT, que tem a presidência da República e que já teve um grande número de prefeituras do estado de São Paulo, quer retomar o controle dessas cidades, principalmente a de maior porte, ou ter partidos coligados, como o PV, como o PCdoB, ou como o próprio PDT, que integra a base de apoio do governo federal. Agora, até que ponto essa disputa ideológica
esquerda, direita, PT, PSD, PR, o republicano, o PL, vai chegar na cabeça do eleitor em Assis. Me parece que o eleitor em Assis, assim como a maioria das cidades, com essa faixa populacional, vai muito mais pela pessoa, principalmente quando é candidato a vereador, do que pela legenda que defende. Mas já no caso de prefeito, os partidos maiores, que têm pretensões maiores, manter o governo do Estado de São Paulo, manter a presidência da República, vão investir nesse debate ideológico. Nas cidades grandes, esse debate já está posto. É só ver o que acontece na cidade de São Paulo. Está lá o Boulos, candidato a prefeito, com a Marta Suplicy, que acaba de voltar para o PT para enfrentar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, com o apoio do Bolsonaro e do governador Tarcísio, que ainda não se manifestou. Ou seja, lá o debate está posto na eleição para prefeito. Esse debate chega em Assis. Em Assis, bolsonarista só vota em candidatos do PL e do republicano. Petista só vota, lulista só vota no PT, no PCdoB, no PV, ou um pouco também no PDT. Como será esse debate em Assis? E nessa linha de raciocínio, com a criação desse... É um fato novo. Assim como a semana passada o fato novo foi a pré-candidatura do vereador Fernando Sirkia, esse é o fato novo da semana. Talvez com maior impacto ainda pelas figuras que estão envoltas nesta imagem. Está aí o presidente nacional do PL. O PL é um dos partidos que tem a maior arrecadação partidária no Brasil. É um partido que tem inúmeros deputados federais, inúmeros deputados estaduais. Está aí o presidente da Assembleia Legislativa. É uma fotografia pesada essa. É uma fotografia pesada essa. E caso decida ser candidata a prefeita, a professora Thelma vem com todo esse apoio, vem com toda essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo que vem com todo esse apoio, ela também terá que dar explicações. Por exemplo, de como foi o envolvimento do deputado federal Capitão Augusto no processo de saída da oncologia do Hospital Regional de Assis, que muita gente se lembra. Então, não é apenas o bônus de ter o apoio dessas candidaturas ou dessas autoridades, mas também tem o ônus. Também tem o ônus. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Quando você faz uma opção, você tem o que ganhar, mas geralmente tem o que perder também. Isso ficará por conta do debate político na eleição de 2024. Mas, como diz o vereador Alexandre Cachorrão, com quem eu conversei hoje cedo, ele falou: o negócio está ficando bom, português. O negócio está ficando bom. Não sei para quem, mas está ficando bom de fato. Para quem gosta de notícia, para quem gosta de ver a movimentação política na cidade, está ficando bom o debate. É tardio, né? Mas antigamente, quem era candidato a prefeito 3 anos antes da eleição já começava a visitar boteco, ir na igreja, seja católica, evangélica, já começava a dizer: olha, quero contar com você. Agora não, talvez porque muita gente se aproveita dos candidatos também para tirar um pouquinho, né? Ou um pocão. Muitos acabam deixando para a última hora para anunciar. Muitos acabam deixando para a última hora. O próprio delegado Fernando Quinteiro não veio ainda publicamente para dizer que é candidato ou pré-candidato a prefeito. Não falou isso, falou. A gente viu uma imagem dele com o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, viu um vídeo dele com o secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva, agora, semana passada. Mas ele falar: eu sou pré-candidato a prefeito,
Eu não ouvi ele falar ainda. Quem eu ouvi, e vou tentar conversar essa semana, é uma outra mulher. A ex-presidente da Câmara, a vereadora Viviane Delmassa, esposa do ex-vice-prefeito Márcio Veterinário. Tem bala na agulha também. Não é candidatura para descartar ou falar que é balão de ensaio. Então, nós vamos tentar combinar com a Viviane para ver se a gente ouve o que ela pensa da cidade. Nós não vamos ficar aqui conversando com o pré-candidato para ele pedir voto. Nós vamos fazer o que nós fizemos com o vereador Fernando Sintra, que eu achei muito, muito mesmo interessante a conversa que tivemos. Que a gente discutiu aqui problemas que a cidade tem e o que ele pensa para cada um daqueles problemas que a gente conseguiu conversar. Claro que não deu tempo de conversar todos os problemas da cidade. Nós conversamos aqui por meia hora. Conversamos por meia hora. Mas eu entendo como tendo sido bastante produtivo o diálogo. Bastante produtivo o diálogo. Ele abertamente falou o que pensa sobre cada um dos assuntos e qual é a alternativa que ele daria de solução para os problemas que nós elencamos. Como eu disse, meia hora foi pouco tempo para falar de tantas perguntas que tivemos aqui. Tivemos perguntas de ouvintes que não foram respondidas. Questão do cemitério, bom, máfia da multa de trânsito, muita coisa ele não conseguiu, não teve tempo para falar. Mas o que foi perguntado, respondeu. Mas, como eu disse, ele é pré-candidato. E o PDT tem 4 pré-candidatos. Ele, por ser presidente da legenda, ele vai ter o domínio e ele vai ser o candidato? E se ele for, o Vinícius Simile permanece no PDT ou vai para o PSB, como já tem há muito tempo esse comentário? O vereador Alexandre Cachorrão, que pretendia ir para o MDB, o grupo do prefeito tomou de novo o MDB da mão dele. Não sei o que vai acontecer até a convenção. Ou seja, até a convenção muita coisa pode acontecer. E o próprio secretário Ivan Serra, que continua afiliado no PDT. Eu conversei com ele, tivemos uma reunião, ele falou, não, eu sou candidato a prefeito. Se eu não for no PDT, eu vou ser por outro partido. Mas eu vou ser candidato a prefeito e já falei para o prefeito. E o prefeito não deve ter gostado muito, não, porque você não tem visto mais o prefeito falar do secretário Ivan Serra. Como também não tenho ouvido ele falar da secretária Vanessa Eugênio, que também tem a pretensão. Ou seja, aos poucos, o cenário vai começando a ficar, como disse o vereador Cachorrão, bom para a cidade. Vamos aproveitar, quanto mais pré-candidato tiver para fazer o debate, a gente vai convidar para conversar, explicar. A Selma, por exemplo, está dizendo o seguinte, português, nós temos que acreditar e votar em candidato que defenda o SUS. Eu também defendo e acredito nisso. Mas tem gente que defende uma saúde privada. É um direito que tem. Quem tem condição de ter convênio, quem tem condição de pagar um médico particular, uma internação particular, pode achar que é melhor não ter o SUS. É um direito que a pessoa tem. Eu, particularmente, penso igual a Selma. Temos que ter candidatos que defendam o SUS. O Robson está dizendo aqui, boa noite, português. Eu não tenho nada a ver com esse trem, mas eu acho, só acho, quem apostar na pulverização dos votos pode dar com os burros na água. Vamos aguardar, né? A quem interessa a divisão? Do mesmo jeito que pode interessar um grupo, pode interessar outro grupo. De qualquer maneira, o fato novo é essa fotografia que a gente deixou aí na tela. A professora Thelma, ex-diretora provedora da Santa Casa, atual diretora do Hospital Regional, na minha opinião, com essa fotografia, com apoio de expressivas lideranças do PL, está dando sinal. Estou no jogo. Vou disputar a prefeitura de Assis. Claro que ela vai negar, ela vai dizer que só foi convidada
para assumir a presidente do PL, como alguém que nunca foi filiado em nenhum partido vai, de repente, ser presidente de um partido de tão expressão nacional só para ser presidente do PL? Eu sou português, mas eu não acredito muito nessa história, não, viu? Eu acho que essa fotografia é emblemática, é sintomática e é a primeira fotografia da pré-candidata a prefeita Thelma Andrade Espera, que não vai esperar o apoio do primo Ézio Espera. Ela já deve ter conversado com ele, na minha opinião. Vamos aguardar. Vamos aguardar. As cartas, aos poucos, estão sendo colocadas à mesa, mas tem muita gente trucando no escuro, blefando, ou, como diz o jogador de truco, trucando no facão. Vamos aguardar. Deixa eu cumprimentar. Eu não posso deixar de fazer. Eu vou tirar até essa imagem daqui, porque eu não posso deixar. Ontem eu fui no estádio Tonicão assistir a abertura do Campeonato Paulista da Série A4. O Vossen decepcionou em campo, decepcionou o resultado, né? E o desempenho do time também no primeiro tempo. Não sei se o time sofreu a pressão de estar jogando, estreando em casa, etc. e tal. Enfim, o fato é que o Vossen perdeu para o Taquaritinga. Esse campeonato é um campeonato de tiro curto. Tem 2 jogos fora de Assis agora. Vai a Americana no sábado pegar o Rio Branco, depois vai a Limeira pegar o Independente de Limeira e tem que buscar um resultado, porque senão vai começar a complicar a chance de classificação. São 16 times, 8 continuam na briga pelo acesso, os 2 últimos caem para a segunda divisão em 2025. O investimento é muito grande para o futebol que foi apresentado. Essa é a minha opinião. O investimento é muito grande para o futebol que foi apresentado ontem. Reconheço que tem jogador lesionado, que está no departamento médico, mas um campeonato de tiro curto tem que ter elenco. Isso não é justificativa alegar que tem 3 jogadores machucados, na minha opinião. O campeonato é de tiro curto. Esses 3 jogadores que estão machucados vão voltar daqui 2 ou 3 rodadas. Tem jogador que vai voltar só o mês que vem. Bom, mês que vem é depois da manhã, né? Vai voltar quase no final de fevereiro. Ou seja, praticamente no meio da primeira fase. Então o time tem que ter elenco. Inclusive, hoje apresentou um outro centroavante, o Peu. Já são 3 centroavantes no time, né? O Billy, o Alex Cícero, que é o Panelas. Aliás, alguém falou assim, português, mas de onde você tirou esse Panelas? É a cidade dele. Na cidade dele era conhecido como Alex Panelas. Então a gente está usando também. E agora contratou um outro centroavante, o Peu. Mas ontem 2 coisas no estádio Tonicão me marcaram. Primeiro, a presença da torcida. Eu não acreditava que tivesse um público tão bom. Me surpreendi positivamente. Um público bom e mais do que bom. Mais do que bom, foi um público de torcida, não de espectador de teatro. Porque muitos jogos do Vossen Assis parecia teatro. O torcedor ficava assistindo apenas. Não contagiava os jogadores, não contaminava os jogadores com a emoção. E ontem, parabéns à torcida Sangue Mariano, que não parou 1 minuto de cantar, de batucar, de apoiar o time, e a maioria da torcida ia junto. Parabéns, parabéns mesmo. Mas não apenas por isso. Parabéns pela emocionante homenagem ao nosso grande amigo, saudoso Claudinho Pires, que assistia toda noite a gente aqui, que assistia toda manhã o programa Acorda Assis. Ele mandava mensagem sempre avassalador. E o nome do Claudinho Pires, que morreu em novembro, foi eternizado ontem, com a sua imagem na faixa que tem o nome da torcida Sangue Mariano.
E a família se emocionou depois. O Giovanni, filho dele, a esposa, enfim, os irmãos, todos foram fotografados ao lado da bandeira com a imagem do Claudinho Pires e com a justíssima homenagem. Parabéns. Parabéns a cada um dos integrantes da Sangue Mariano pela insistente performance no estádio, apoiando os jogadores, os 90 minutos, e pela emocionante homenagem ao grande Claudinho Pires. Fiquei emocionado. Parabéns, parabéns. Ontem foi um dia que, apesar da derrota do Vossen, deu orgulho em ser vossinista. Saber que, independente das divergências, a gente sabe que a torcida não tem o devido reconhecimento, não tem o devido valor que deveria ter, mas deixa as divergências fora das arquibancadas, fora do estádio, e vai lá cada um com seu instrumento, cada um com a sua camiseta, sem precisar de dinheiro público e nem dinheiro do clube, vai lá apoiar e incentivar. Parabéns. Os próprios jogadores, ao final da partida, mesmo abatidos com a derrota, reconheceram e foram lá agradecer o apoio da torcida Sangue Mariano. E também a família do Claudinho Pires. Eu não poderia deixar de fazer esse registro. Não poderia deixar de fazer esse duplo registro da atuação da torcida ontem no Estádio Tonicão. No apoio aos jogadores do time, no apoio ao Vossen e no reconhecimento à figura inesquecível do Claudinho Pires, o nosso eterno avassalador. Foi avassaladora a homenagem feita ontem. Lá de cima, ele deve ter assistido junto com o papai e deve ter falado: avassalador. Meu respeito, mais uma vez, à família, ao Carculha, ao Betinho, enfim, a todos, ao Giovanni, a todos da família Pires, mesmo tristes pela perda, difícil, inclusive, de superar, do Claudinho Pires, mas o meu respeito, mais uma vez, continuam lá firmes, apoiando, indo para o estádio, e ontem também ficaram extremamente emocionados. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo, 8h05, ou 20h05. Agradecemos muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Amanhã, 6h, estaremos aqui e na Rádio Interativa FM com o programa Acorda Assis, e às 19h voltamos com mais um Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Tchau!